Estudos na vida de José. Um homem íntegro num contexto corrupto. Mensagem 1. Nós e José. Nos últimos 40, 50 anos, o mundo vem experimentando uma mudança tão radical quanto a que aconteceu ao final da Idade Média. Naquela época, um movimento filosófico chamado modernismo pôs fim à chamada Idade das Trevas. Nessas últimas 4, 5 décadas, surgiu o pós-modernismo, como uma contraproposta filosófica ao modernismo, uma vez que este não respondeu ou não correspondeu aos anseios da humanidade em sua busca por resposta, por sentido de vida. O homem pós-moderno, ele constatou ser incapaz de realizar sozinho aquilo que o modernismo, via uso da razão, disse que ele seria capaz de realizar, principalmente quanto ao bem-estar social, que não acompanhou todo o avanço tecnológico, principalmente do século passado. Esse movimento filosófico já faz parte tão ativa do contexto de nossas vidas que dificilmente nós precisamos quanto algumas das suas características influenciam, afetam profundamente a nossa fé e a nossa atitude como cristãos. Algumas marcas do pós-modernismo desafiam bastante a mentalidade cristã. Elas são, primeira, uma consciência pessimista. Hoje a mentalidade é de uma existência frágil, uma terra sem esperança, pela qual não vale a pena lutar. Vemos isso claramente nos filmes que retratam o futuro. Invariavelmente eles comunicam uma mensagem de um futuro sombrio, desesperançado, terra de ninguém, com tudo destruído. E dentro de muitas igrejas, jovens e adolescentes hoje, mas também adultos, se encontram mais para se sociabilizar, porque eles querem ter propósito, querem ver sonhos e planos feitos e realizados, mas a falta de sentido permeia a vida deles e permeia também o ambiente cristão de forma mais genérica, embora a maioria não se dê conta disso, principalmente à medida que esse ambiente cristão vai se deixando pautar por outra coisa senão a Bíblia, a palavra de Deus. Segundo lugar, emoções e intuição em alta. Como reação ao valor, ao intelecto que foi dado pelo modernismo, hoje as emoções e a intuição dividem espaço, terreno com o intelecto, em termos do que o homem deve ser, do que o homem deve crer. Nunca houve tanta procura por psicólogos e psicoterapeutas, uma vez que o homem pós-moderno vê essas pessoas como especialistas das emoções. Dentro das nossas igrejas, se o culto não for carregado de emoções e lágrimas, ele não foi poderoso. Terceiro, mudou o conceito de verdade. O homem pós-moderno vê a verdade como algo dinâmico, em constante evolução. A verdade não mais habita no interior do ser humano como uma convicção que ele adquiriu, é algo externo que é ditado pela comunidade, são regras básicas que facilitam o bem-estar da comunidade, digamos assim. Dentro da igreja, isso se caracteriza pela convicção crescente de que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém subjetivamente a palavra de Deus. Dá para entendermos como tantas igrejas de crenças bastante exóticas proliferam a cada esquina. Por fim, vivemos hoje o relativismo e o pluralismo como marca do pós-modernismo. Ligado ao conceito subjetivo de verdade, essa característica ela empresta à nossa cultura uma mentalidade tolerante, onde o ecletismo, uma verdadeira salada de elementos doutrinários vindos de todo lado, e que não chegam a se articular em uma unidade sistemática consistente. Isso tudo é marca registrada.
Acabaram-se aquelas antigas lealdades a uma única fonte de autoridade, a um centro respeitado e legítimo de poder a que todos podiam recorrer. Dentro de nossas igrejas, isso aprofunda a desconfiança na Bíblia como palavra de Deus. Cada um quer ter o direito à sua própria interpretação das Escrituras e submissão às autoridades instituídas por Deus dentro da igreja vai se tornando um elemento cada vez mais esquecido, para não dizer afrontado. Devido a essas rápidas mudanças de nosso mundo, principalmente pela rapidez e intensidade com que se processa a comunicação, não é incomum nós, os que cremos na palavra de Deus, sermos surpreendidos com princípios, posturas e condutas à nossa volta que nos chocam, surpreendem e até mesmo assustam. Mas bem pode ser que quem cresceu já dentro dessa mentalidade do pós-modernismo se choque exatamente com o contrário. O seu pastor, a sua igreja, os seus pais, indo contra aquilo que essa pessoa vê, ouve, respira, engole todo dia no ambiente de faculdade, na internet, etc. O ser humano da pós-modernidade diz que a verdade não existe objetivamente falando. Ela é mero produto da cultura da pessoa. E dentro disso cabem coisas como a chamada ética situacional. Ou seja, uma ação, uma atitude será certa ou errada dependendo das circunstâncias. Há vários anos passou uma novela chamada Laços em Família, em que um adultério é justificado pelo nobre motivo de se fazer um transplante de medula que haverá de salvar uma vida. Não existem mais morais absolutos dentro do pós-modernismo. A moralidade é determinada por cada ser humano. E isso choca de frente com o que a Bíblia ensina, com o que a Bíblia é. O que acontece quando cada um determina o que é certo e o que é errado? Eu gostaria que vocês observassem o que diz o último versículo do livro de Juízes, Juízes 21, 25. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Esse foi o princípio da queda de Israel. Deus havia dado a eles a terra prometida, onde eles deveriam seguir os princípios de Deus, ser para ele um povo santo. Mas eles se deixaram influenciar pelo mundo à sua volta e eles foram por isso disciplinados por Deus. Ouçam as palavras do próprio Deus para o povo que deveria conhecê-lo, mas, ao que tudo indica, resolveu trilhar caminhos que eram longe dos caminhos do Senhor. Juízes 2, 10 a 15 diz o seguinte: depois que toda aquela geração, ele está se referindo à geração de Josué, foi reunida a seus antepassados, ou seja, eles morreram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Opa! Alguém falhou. E falhou feio ao longo do caminho, não passando os princípios de Deus de pai para filho, como Deus havia ordenado muito claramente em Deuteronômio 6. O texto continua: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Meu querido que me assiste, esse quadro é um quadro tristemente parecido com a chamada igreja evangélica dos nossos dias. E você sabe que a nossa convicção não é pregar contra a igreja. O que eu estou dizendo aqui não é nada no sentido de não frequente uma igreja. É para que você tenha cuidado na igreja que você frequenta. Muitos líderes espirituais de hoje
tem medo de pregar a palavra de Deus e de ir contra a cultura dominante da televisão, da internet, tem medo de confrontar o pecado, de praticar algo que Jesus disse que a igreja deveria ter para manter-se saudável, pura. A disciplina dos que não andam nos caminhos do Senhor. E o que vemos são, aspas, crentes adorando outros deuses. Conforto, dinheiro, posição social, conduta sexual totalmente liberada, etc. Provocando a ira do Senhor. Observe o versículo 13. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote, que era uma divindade, aliás, as duas eram divindades dos cananeus, que promoviam cultos extremamente depravados no culto a essas divindades. Versículo 14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Uau! Não era Israel que deveria entrar na terra prometida e nenhum inimigo resistiria a eles? Nós não cantamos aquele corinho que diz: nenhum inimigo nos resistirá? Cuidado. Eles abandonaram o Senhor, abandonaram a palavra de Deus e veja no que deu, versículo 15. Sempre que os israelitas saíam para batalhar, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme o Senhor havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Muitos hoje, como igreja, ou como crentes individualmente, querem evangelizar as pessoas e não entendem por que esse falar de Jesus não funciona. É só olhar para a vida pessoal de cada uma dessas pessoas. E tantas vezes a conduta coletiva da igreja onde estão inseridas. Coisas que parecem estar provocando a ira do Senhor. Como é que alguém nessas circunstâncias imagina poder esperar bênção do Senhor? Como é que alguém que vive assim pode esperar viver sem a disciplina do Senhor, que tantas vezes, como foi no caso de Israel, pode significar uma vida de derrota? Bem diferente da vida em abundância que Jesus prometeu. Eu tenho para mim que um dos principais motivos pelos quais essas igrejas que pregam o evangelho triunfalista proliferam é porque crentes e igrejas que não trilham os caminhos do Senhor, eles não terão êxito. Eles não experimentarão vitória. Aí alguém ouve que as pessoas que frequentam essa ou aquela igreja não conhecem mais problemas financeiros, os problemas de saúde foram embora, tudo é vitória. E essa pessoa parte para o evangelho fácil. O evangelho em que não há problemas a enfrentar. Se esquecendo que Deus nos prometeu uma vida em que os problemas existiriam, sim, mas Ele estaria conosco para que as provações nos fizessem crescer, nos fizessem voltar para os caminhos do Senhor quando Ele as manda porque nós estamos longe dEle. Aí as tais igrejas do evangelho fácil ficam abarrotadas de gente. E passam até a ideia de que elas é que estão seguindo a Bíblia. Elas é que têm a bênção de Deus. Nós vamos estudar a vida de José. E nas próximas mensagens nós vamos começar lá em Gênesis 37, mas antes de nós entrarmos em José, é preciso que nós entendamos o que o pós-modernismo de hoje, que leva tanto do chamado crente a ter uma filosofia de vida pagã quanto aos enganos semelhantes do diabo, conduziram a muitos israelitas a serem infiéis a Deus no tempo dos juízes. Tudo isso tem um começo, e lá teve um começo. Assim como na nossa vida tem um começo. Tudo começou no Éden, quando Adão e Eva resolveram
que poderiam viver independentemente de Deus. E aqui é um bom momento para perguntar: como é que podemos hoje, em pleno século XXI, conseguir levar uma vida séria, pura diante de Deus? Como é que eu consigo ser íntegro num contexto completamente corrupto? É possível isso? A Bíblia ainda tem algo a dizer para quem vive um verdadeiro conflito existencial hoje? A Bíblia trata desse problema e ela diz que sim, é possível nós vivermos de forma séria e pura diante de Deus. Salmo 119, 9 a 11, um texto conhecido, diz para nós: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, diz o salmista. Como podemos manter pura a nossa conduta no meio de uma geração corrupta, que não quer saber de Deus? Como é que nós nos mantemos íntegros nesse contexto? Obedecendo a palavra de Deus, vivendo conforme ela nos orienta a viver. Esse é um dos motivos pelos quais nós temos na Bíblia livros como o de Ruth. Num ambiente de completa depravação religiosa dentro do povo de Deus, Deus escolhe uma estrangeira que resolve levá-lo a sério. E Ruth se torna uma antepassada de Jesus e deixa um testemunho irrefutável de que, mesmo em meio às lutas, Deus abençoa e honra aqueles que o levam a sério. Mas para levar Deus a sério, não basta uma obediência farisaica, mecânica à Bíblia. Ela precisa virar massa do nosso sangue. Quando a palavra de Deus passa a ser verdadeiramente a nossa dieta diária, não há como mantermos uma obediência meramente mecânica, farisaica. A vida cristã passa a ter gosto. E aí acontece o que Deus fez com José nos seus 16, 17 anos. Deus nos dá sonhos. Não me entendam mal. Eu tenho a convicção que hoje Deus não usa mais sonhos como fez com José, porque nós já temos a revelação completa de Deus, que nos cabe primeiro na pessoa do Senhor Jesus, mas também na palavra escrita de Deus, a Bíblia. Eu estou dizendo que quando nós levamos Deus a sério, Ele imprime na nossa alma aquelas vontades, aquelas metas, aqueles desejos, e por que não dizer aqueles sonhos de vida, de sermos pessoas que verdadeiramente vivem para glorificar a Deus. É daí que nasce o desejo de evangelizar, de participar ou começar iniciativas na igreja de atendimento ao próximo, de cogitar colocar a vida no altar de Deus para fazer com a nossa vida aquilo que Ele quer. Nosso querer passa a ser o dele. E tantas vezes é assim que nasce um desejo de investir a vida no ministério, no campo missionário. Tive o privilégio de conhecer e ser marcado em minha vida por um casal que já está com o Senhor. O senhor Ricardo e Dona Pérola Denham. Logo cedo na vida deles, Deus imprimiu um sonho que se traduziu num coração missionário. E foi graças a esse sonho que eles começaram no Amazonas, quase 60 anos atrás, numa terra de ninguém, ministrando algumas poucas vidas na igreja que eles começaram e também através de um barco que eles usavam para ministério. Foi devido àquele sonho que depois eles foram ministrar através de uma livraria na cidade de Manaus. Foi graças àquele sonho que o coração missionário deles se revelou muito zeloso quanto à comunicação da palavra de Deus, principalmente na forma de literatura cristã e de conferências. Hoje a editora Fiel é uma das sólidas editoras evangélicas que edita livros e mais livros que abençoam a vida de tantas pessoas no Brasil e no mundo. E neste
ano de 2017 fará realizar a sua 34ª Conferência de Pastores e Líderes aqui no Brasil, assim como congressos em vários outros países. Deus um dia teve a liberdade de incutir no coração de Ricardo e Pérola um sonho, porque encontrou 2 corações abertos para ouvi-lo e seguir as diretrizes que Deus revelou. Hoje nós desfrutamos dessa literatura e das iniciativas da Fiel, graças humanamente a um casal que se dispôs a ouvir a voz de Deus. Corações em que Deus teve o prazer de incutir um sonho. Ambos hoje já estão com Jesus, como eu disse, desfrutando de uma indizível alegria por terem crido em Jesus e por terem perseguido o sonho de serem usados por Deus. Eu quero começar essa série desafiando você a ter um sonho. O sonho de ser usado por Deus na plenitude do seu potencial que o próprio Deus deu a você. José começou assim. A Bíblia não nos relata o tipo de detalhe que está por trás disso. Mas conhecendo a vida dele, nós somos levados a concluir que seu pai Jacó investiu algum tempo na vida de José, incutindo nele o temor de Deus, contando como é que Deus havia abençoado a ele, apesar, digamos assim, da tranqueira que Jacó foi, a princípio até a sua real conversão. E não podemos nos esquecer também que só de observar o caos da sua própria família, absolutamente complicada, disfuncional, para usar um termo de hoje, José também aprendeu muita coisa. Aí José começou a ter sonhos dados por Deus. E como é que ele terminou? Como o segundo homem mais poderoso do mundo da sua época. Na época, o Egito era uma potência mundial, talvez equivalente ao que é os Estados Unidos da América hoje. Nas próximas mensagens, eu quero mergulhar com vocês bem fundo na vida de José. Seus anseios, suas lutas, suas aparentes derrotas, sua vida de vitória não apenas pessoal, mas vitória que abençoou mais de 5 milhões de egípcios, vitória que foi o caminho pavimentado para que Israel se tornasse o povo de Deus e desse povo nascesse Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu queria que nós agora dessemos uma rápida e sucinta viagem pelo que nós vamos tratar na vida de José, esse jovem que viveu aproximadamente 3.700 anos atrás. Primeiro, nós vamos tratar do tema: pode sair coisa boa de uma família dessas? Como era a família de José? Equilibrada ou disfuncional? Que tipo de tensões e relacionamentos havia? Que tipo de herança os avós passaram para os pais deles? Se a herança de família, as tais chamadas maldições de família de que tanto se fala ainda hoje, determinasse o futuro de uma pessoa, José poderia ter chegado onde ele chegou? José algum dia demonstrou mágoas por ter nascido na família em que ele nasceu? Ou fez de tudo para abençoá-la, para abençoar os seus queridos? Depois nós vamos considerar um segundo tema, o teste da integridade moral, vencendo a tentação sexual. Na casa de Potifar, a tentação sexual que José enfrentou foi tranquila de se rechaçar? O que a mulher de Potifar tinha contra ele, facilitando a sua queda em pecado? Quais as características da investida dela contra ele? O que José precisou garantir antes da tentação para poder estar firme quando a tentação veio? Quais as atitudes específicas tomadas por José que evitaram que ele caísse em tentação? Em seguida, nós vamos analisar o teste da integridade da fé, vencendo a tentação de desistir. Como José reagiu
indo para a cadeia por causa de uma mentira, uma injúria. O que ele fez enquanto na cadeia para manter a sua mente firme no Senhor sem ceder à depressão? Qual o sinal que José deu de ser de carne e osso, como nós, enquanto ele esteve preso? Como a prisão serviu para expurgar do caráter de José o garoto mimado pelo pai, para que ele pudesse estar preparado para, aos 30 anos de idade, ser o segundo homem mais poderoso do mundo da sua época. Na mensagem seguinte, nós vamos tratar do teste da integridade de caráter, vencendo a tentação de deixar a fama subir à cabeça. José se manteve humilde em meio ao sucesso. Sucesso, prosperidade e poder costumam representar a queda de muitos que se saíram bem ao suportar as tentações e adversidades. Como José, em lugar de ser estragado por esses elementos, cresceu e abençoou outros no meio dessa luta. O que ele fez para isso? Que tipo de convicção acompanhou José o tempo todo para que sucesso, prosperidade e poder, em lugar de serem uma ameaça à sua integridade, acabassem sendo veículo de bênção para a vida de muitos? Aí o nosso outro assunto que virá a seguir será o teste da integridade das motivações, vencendo a tentação de se amargurar e de se vingar. A falta de perdão é uma das forças mais motivadoras que existem no universo. A vontade de se vingar. Ela é responsável por guerras e conflitos entre as pessoas e entre as nações. Como é que José lidou com o sentimento de vingança quando ele teve a oportunidade de ir à forra por tudo que os seus irmãos fizeram contra ele? O que ele fez para perdoar em lugar de ficar magoado, se amargurar? Existe esperança na vida cristã para que eu viva inteiramente livre de sentimentos de vingança? É real, plausível a ideia de deixar a vingança com o Senhor, como diz Romanos? É realmente possível fazer bem a quem me faz mal? Ou isso foi linguagem retórica de Jesus? A mensagem seguinte será sobre o teste da integridade política, sabendo gerenciar as crises. Quando surgem crises na nossa vida, em termos pessoais, existe realmente esperança de dependermos de Deus para que Ele saia delas glorificado e o nosso coração fique em paz? E quando Deus nos coloca em posição de administrarmos crises na vida de outras pessoas, como fazemos para ser justos, honestos, para termos a motivação correta e não tirarmos proveito de nossa posição? Existe solução para um país na política partidária? Haverá algum dia um partido político que resolverá os problemas de uma nação de forma altruísta, genuinamente cristã? O que é preciso na vida de um líder para que ele tenha a têmpera, a determinação e a perseverança para servir o seu povo até o fim, até a solução de crises nacionais mundiais? Porque o que nós temos visto no nosso país não nos encoraja nem um pouquinho nesse sentido. Mas na vida de José haverá de nos encorajar. E a última mensagem será sobre uma vida que deixa uma marca, um legado digno. Quando você partir desse mundo, como você gostaria de ser lembrado? Você se contenta com uma existência comum, talvez até meio medíocre, do tipo que não cheira nem fede? Ou você tem um desejo que a sua vida deixe uma marca, que ela deixe um legado? O que José fez para que sua vida impactasse sua família, seu povo, a nação mais poderosa na terra dos seus dias? De que forma as lutas de José contribuíram ou atrapalharam nesse rumo?
De que forma o tipo de fé e o objeto da fé de José foram determinantes para que a sua vida deixasse um legado, deixasse uma marca. Será que a longevidade é uma marca bíblica de bênção de Deus? O quanto a assimilação dos ensinos passados pelo pai de José foram vitais para ele nesse sentido? De que forma os sonhos dados por Deus se constituíram em fatores de motivação para José? Que papel o gerenciar de crises desempenhou na vida de José para que ele terminasse bem? Quanto a crença prática num Deus soberano, que executa todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, pesou para que José terminasse bem, para que José deixasse saudades. Hoje eu só quis situar para você saber o que esperar, o que nós vamos tratar. Mas é importante que você tenha plena consciência de que Deus pode e que Deus quer falar ao seu coração através da vida de José. Eu quero sugerir que você curve a sua cabeça em oração ao encerrarmos agora e você passe alguns instantes dizendo para Deus que você deseja aprender com a vida de José. Deixe o Espírito de Deus dirigir essa conversa sua com o Senhor.